Introdução. O Estado é o titular dos jus puniendi, sendo o ato de punir materializado através do poder legislativo, na medida em que se inicia a elaboração das leis penais militares e, consequentemente, das sanções a elas cominadas. Ocorre que o ato de punir poderá levar o militar a ser submetido à privação de sua liberdade. Por certo, a própria Constituição da República, alicerçada no Estado Democrático de Direito, determinou que a aplicação do direito penal militar deva, por si só, obedecer ao devido processo legal. Sobre o tema, precisa é a lição do Cícero Robson Coimbra Neves 1. Aspas, colchete que abre, colchete que fecha. O processo penal militar constitui-se em um conjunto de atos coordenados, estabelecedores de uma relação jurídica entre juiz e partes, que tem escopo de compor justamente uma lide, está caracterizada, de um lado, pela intenção do Estado em exercer seu direito de punir o autor de um crime militar, e, de outro, pela resistência do pretenso autor do fato a essa intenção. Por fim, é de suma importância consignar que no processo penal militar o próprio Estado deverá assegurar ao acusado a plena aplicação dos direitos e garantias fundamentais. Do contrário, sem que ocorra a efetividade dessas garantias, a punição penal se torna enviesada, não representando a justiça nem de fato, nem direito. 1 Neves, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Processual Penal Militar. São Paulo, Saraiva, 2014, p. 77. Princípios aplicáveis ao processo penal militar. Devido processo legal. Você sabia que a Constituição da República de 1988, em seu art. 5 graus, inciso livre, estabeleceu que para a existência de privação da liberdade ou de um bem, tais comprometimentos deveriam ocorrer mediante um devido processo legal. Desta forma, o presente princípio é um limitador do poder estatal, abarcando outras garantias fundamentais, tais como ampla defesa, contraditório, imparcialidade do juiz, razoável duração do processo, presunção de inocência, etc. Contraditório. Sargento, você certamente já ouviu falar em contraditório e ampla defesa. Sabe o que é? Que tal aprender? Em consonância ao art. 5 graus, inciso LV, da CRFB, 88, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Uma das características marcantes nesse princípio é a participação dialética das partes, a fiscalização, a informação e a contrariedade dos atos praticados no curso do processo. Como se percebe, as partes devem ter ciência da demanda e dos argumentos da parte contrária. Parte da doutrina denomina o contraditório como paridade das armas. Ampla defesa. O princípio da ampla defesa também se encontra no art. 5 graus, inciso livre CRFB, 88, no entanto eles não se confundem, uma vez que o contraditório se manifesta em ambas as partes, já a ampla defesa somente ao réu ou acusado. Verifica-se, então, que a ampla defesa é a condição do réu ou acusado de levar à baila todas as provas legais a esclarecer os fatos, omitir-se ou se prevalecer do silêncio. Duplo grau de jurisdição. O princípio do duplo grau de jurisdição não está expresso na Constituição da República de 1988, mas sim de maneira implícita no art. 5 graus, inciso LVCRFB, 88, ao afirmar que cabe aos litigantes os meios e recursos grifo inerentes àquela lide. Além disso, o Pacto de São José da Costa Rica, o qual o Brasil é signatário, prevê, em seu art. 8º, número 2, h, que é um direito judicial do réu recorrer da sentença que lhe foi aplicada a um juiz ou a um tribunal superior.
Dessa forma, é direito inerente do réu ou acusado recorrer a instâncias hierarquicamente superiores a fim de reexame da decisão judicial que lhe tenha prejudicado. Presunção de inocência ou não culpabilidade. Com a Constituição da República de 1988, a presunção de inocência ganhou status constitucional, uma vez que o art. 5 graus, inciso LVI, da CRFB 88 afirma que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Esse direito faz com que o acusado ou o réu só seja considerado culpado após o devido processo legal, momento em que ele utilizou, devidamente, todos os meios de prova e recursos para a sua defesa. Publicidade. O acesso a todos os atos praticados no curso do processo penal eleva a credibilidade, a transparência e a fiscalização dos atos dos juízes e das partes. Nesse contexto, o art. 93, inciso X, da CRFB 88 prevê que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Dignidade da pessoa humana. Além de ser um dos princípios fundamentais da República, art. 1 grau, inciso II CRFB 88, e ainda dos direitos e garantias fundamentais, art. 5 grau CRFB 88, a sua aplicação no direito processual penal militar está relacionada ao status libertatis do militar, optando assim em medidas menos nocivas ao militar. André Nicoliti 2 observa que, como dito, a dignidade é o fim do próprio Estado. Dessa maneira, toda a atividade estatal deve estar sempre voltada à tutela, à realização e ao respeito à dignidade humana, o que não exclui a atividade persecutória do Estado, seja através da investigação criminal, seja no exercício da ação penal, seja no curso do processo. 2 NICOLITT, André. Manual de Processo Penal. São Paulo, RT. 2014, p. 117. Agora que você já sabe todos os princípios aplicáveis ao processo penal militar, vamos aprender sobre o sistema e a aplicação da Lei Processual Penal Militar. Sistema do Processo Penal Militar. O processo penal militar adotou o sistema acusatório, caracterizado pela presença de um juiz, um membro do Ministério Público e a defesa. De modo que as partes MP e defesa sejam responsáveis pela produção de provas, cabendo ao magistrado a imparcialidade e a garantia dos direitos fundamentais e regras processuais. Por fim, existem ainda outros sistemas, que são o inquisitorial e o misto. Aplicação da Lei Processual Penal Militar. Fontes do processo penal militar. As fontes do processo penal militar são a Constituição da República e a Lei Processual Penal Militar. Note-se, ainda, que o CPPM, no art. 1 grau, consolidou que as convenções e os tratados internacionais, os quais o Brasil for signatário, prevalecerão em detrimento ao CPPM. Por exemplo, o já citado Alhures Pacto de São José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil em 1992, através do Decreto N. grau 687, que no N. grau 2, do art. 8, estabelece a igualdade entre as partes na fase processual paridade das armas. Nesse cenário, o Código de Processo Penal Militar constitui-se a principal fonte formal do processo penal militar, valendo lembrar que sua edição foi feita em âmbito federal, o que configura a União como fonte material do direito processual penal militar, nos termos do inciso I, do artigo 22, da Constituição Federal. 3.
Suprimento dos casos omissos do Código de Processo Penal Militar. A omissão do CPPM é dirimida conforme as previsões do art. 3 graus, que traz o rol de condicionantes para sanar lacunas existentes na legislação processual castrense. São elas: a legislação processual penal comum, Código de Processo Penal e outras leis processuais penais. 3 Neves, Cícero Robson Coimbra. Manual do Direito Processual Penal Militar. 3. Ed. São Paulo, Saraiva Educação, 2018. B. A jurisprudência. C. Os usos e costumes militares. D. Os princípios gerais do direito. E. A analogia. A Justiça Militar na Constituição Federal de 1988. Justiça Militar da União. A Justiça Militar da União, JMU, faz parte do Poder Judiciário, sendo seus órgãos o Superior Tribunal Militar, STM, e os tribunais e juízes militares, art. 122 CRFB 88. A JMU possui competência para processar e julgar os crimes militares definidos em lei, tendo como jurisdicionados tanto os militares das Forças Armadas quanto os civis, art. 124 CRFB 88. A Lei 8.457/92 regulamenta a organização e o funcionamento da Justiça Militar da União, sendo utilizada, subsidiariamente, em estados que não tenham leis próprias para suas justiças militares. Justiça Militar dos Estados e Distrito Federal e a Auditoria de Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro, AJMERJ. A Justiça Militar dos Estados e do Distrito Federal pertencem ao Poder Judiciário, art. 125 CRFB 88. A Justiça Militar Estadual é constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça e, em segundo grau, pelos tribunais de justiça TJ, ou pelos tribunais de justiça militar TJM, estes últimos quando o efetivo militar for superior a 20.000 integrantes. Para que ocorra a criação de um Tribunal de Justiça Militar no Estado, é necessário que haja uma proposta de criação oriunda do próprio Poder Judiciário daquele ente. O Estado do Rio de Janeiro não possui como segunda instância um Tribunal de Justiça Militar. No entanto, os crimes militares serão processados e julgados em primeira instância por uma vara especializada, denominada Auditoria de Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro, AJMERJ. A AJMERJ possui competência para processar e julgar os crimes militares praticados pelos militares estaduais do Rio de Janeiro, salvo nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civis, CRFB 88, que serão da competência do Tribunal do Júri. Já nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul podemos constatar a existência de tribunais de justiça militar, órgãos de segunda instância, e das auditoriais militares, órgãos de primeira instância. Primeira Instância da Justiça Militar Estadual, AJMERJ. O órgão de primeira instância que julga e processa os crimes militares praticados por integrantes da PMERJ e do CBMERJ é a Auditoria de Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro, AJMERJ, composta pelo juiz de direito e pelos conselhos de justiça, tendo seu funcionamento regulado, no que couber, pela Lei 8.457/92 mesma Lei da Justiça Militar da União. Conselho Permanente de Justiça, constituído pelo juiz de direito do juízo militar presidente do Conselho por 011 oficial superior e mais 033 oficiais. A composição do presente Conselho funcionará durante 033 meses consecutivos. Tem competência para processar e julgar praças. Conselho Especial de Justiça, constituído pelo juiz de direito do juízo militar presidente do Conselho, e mais 044 oficiais.
Os juízes militares serão de posto superior ao do acusado, ou do mesmo posto e de maior antiguidade. A composição do Conselho Especial é constituída para cada processo e ele é dissolvido após a conclusão dos seus trabalhos. Tem competência para processar e julgar oficiais. Observação: em caso de concurso de agentes envolvendo oficiais e praças, a competência para processar e julgar o feito será do Conselho Especial de Justiça. Competência singular do juiz de direito do juízo militar em processar e julgar os crimes militares contra civis. O art. 125, 5 graus, da CRFB, 88 estabeleceu a competência singular do juiz de direito do juízo militar em processar e julgar os crimes militares cometidos contra civis quando a vítima do crime for um civil. Já os demais crimes militares, quando a vítima for um outro militar ou a própria administração militar, o processo e o julgamento caberão aos Conselhos de Justiça Permanente ou Especial. Segunda Instância da Justiça Militar Estadual, AJMERJ. O órgão de segunda instância da Justiça Militar Fluminense é o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, conforme preceitua o art. 125, 3 graus da CRFB, 88, combinado com o art. 57 da Lei 6.956, 95-RJ. Caberá, ainda, ao Tribunal de Justiça decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais. Exercícios. Mérvio, que é policial militar, foi condenado na AJMERJ com uma pena de reclusão de 033 anos, pela prática do crime de aliciação para motim ou revolta, art. 154 CPM. Inconformado com a sentença condenatória, o referido policial militar recorre em segunda instância. Qual o órgão jurisdicional competente para analisar o feito? A. Superior Tribunal Militar. B. Superior Tribunal de Justiça. C. Supremo Tribunal Federal. D. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, TJRJ. 2. A Auditoria de Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro, AJMERJ, é competente para julgar os crimes militares definidos em lei, praticados por a policiais militares e bombeiros militares que cometam um crime no Estado do Rio de Janeiro. B. Policiais militares e bombeiros militares das corporações militares do Rio de Janeiro. C. Policiais militares e integrantes das Forças Armadas. D. Bombeiros militares e integrantes das Forças Armadas. 3. Tírcio e Mervioson, ambos, policiais militares de serviço na UPP Mercúrio. Após uma discussão intensa, Tírcio saca sua pistola e efetua disparos contra a cabeça de Mérvio, que cai ao solo sem vida. A quem compete julgar o policial militar? A Auditoria de Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro. A JMERJ. B. Superior Tribunal Militar. C. Justiça Comum, Tribunal do Júri. D. Qualquer vara criminal. Polícia Judiciária Militar. Você já ouviu falar em polícia preventiva e polícia judiciária? Saberia diferenciá-las? Inicialmente, o poder de polícia criminal do Estado encontra-se dividido em duas funções: polícia preventiva ostensiva e polícia repressiva judiciária. A primeira possui a função preventiva e fiscalizatória, já a segunda compete à investigação de delitos criminais. As Forças Armadas também possuem, eventualmente, atribuições de polícia ostensiva quando estão atuando em funções de garantia da lei e da ordem. No que tange às polícias militares, segundo o art. 144, 5 graus da CRFB, 88, estas realizam função predominante de polícia ostensiva preventiva, uma vez seu serviço rotineiro consiste no policiamento fardado identificado e na preservação da ordem pública.
Já os corpos de bombeiros militares têm atribuição precípua de defesa civil. Saiba mais. Garantia da lei e da ordem Glo. _1_ é de 2013.pdf. Não se afastando dessas premissas, essas instituições, em relação a crimes militares, também exercem as atividades de polícia judiciária militar, umas no plano federal, Marinha, Exército e Aeronáutica, e outras no plano estadual, distrital, policiais militares e corpos de bombeiros militares. Importante ressaltar que existe vedação expressa no texto constitucional em relação à apuração dos crimes militares pelas polícias civis, no art. 144, 4 graus da CRFB 88. André Nicoliti 4 preceitua que, por fim, a função de polícia judiciária, muito embora não figure expressamente no capítulo das funções essenciais à justiça, partes 127 a 135, CF 1988, implicitamente trata-se de função essencial à justiça em razão de fortalecimento do sistema acusatório na medida em que o juiz está despido da função de investigar o que está entregue ao órgão próprio para tanto. Exercício da Polícia Judiciária Militar, art. 7 graus CPPM. O artigo em análise destina-se à indicação das autoridades de Polícia Judiciária Militar, APJM, assim mencionadas. A pelos ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, em todo o território nacional e fora dele, em relação às forças e órgãos que constituem seus ministérios, bem como 4 NICOLITT, André. Manual de Processo Penal. São Paulo, RT, 2014, p. 172. A militares que, neste caráter, desempenhem missão oficial, permanente ou transitória, em país estrangeiro. B. Pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, em relação a entidades que, por disposição legal, estejam sob sua jurisdição, c. pelos chefes de Estado-Maior e pelo Secretário-Geral da Marinha, nos órgãos, forças e unidades que lhes são subordinados, d. pelos comandantes de Exército e pelo comandante-chefe da Esquadra, nos órgãos, forças e unidades compreendidos no âmbito da respectiva ação de comando, e pelos comandantes de região militar, distrito naval ou zona aérea, nos órgãos e unidades dos respectivos territórios, f. pelo secretário do Ministério do Exército e pelo chefe de gabinete do Ministério da Aeronáutica, nos órgãos e serviços que lhes são subordinados, g. pelos diretores e chefes de órgãos, repartições, estabelecimentos ou serviços previstos nas leis de organização básica da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, h. pelos comandantes de forças, unidades ou navios. Em relação às autoridades de Polícia Judiciária Militar das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, nos ensina Cícero Robson Coimbra Neves 5. No âmbito das polícias militares e corpos de bombeiros militares, esse paralelismo também deve ser procurado, sendo autoridades originariamente competente para a medida de polícia judiciária militar, em exemplos, o comandante-geral, o subcomandante da PM e os comandantes de unidade. Em suma, os comandantes, chefes, diretores e coordenadores de organizações policiais ou de bombeiros militares OPM ou OBM, serão as autoridades de polícia judiciária militares no âmbito da PMERJ e do CBMERJ. Delegação do exercício de polícia judiciária militar. Os parágrafos do art. 7 graus do CPPM enumeram as possibilidades de delegação, por tempo limitado, das atividades de polícia judiciária militar aos oficiais da ativa. No entanto, tais circunstâncias deverão obedecer aos seguintes requisitos. A. Em se tratando de delegação para instauração de inquérito policial militar, deverá esta recair em oficial de posto superior ao do indiciado, seja este oficial da ativa,
da reserva, remunerada ou não, ou reformado. B. Não sendo possível a designação de oficial de posto superior ao do indiciado, poderá ser feita a de oficial do mesmo posto, desde que mais antigo. C. Se o indiciado é oficial da reserva ou reformado, não prevalece, para a delegação, a antiguidade de posto. 5 Neves, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Processual Penal Militar. São Paulo, Saraiva, 2014, p. 210. D. Se o posto e a antiguidade de oficial da ativa excluírem, de modo absoluto, a existência de outro oficial da ativa nas condições do terceiro, caberá ao ministro competente a designação de oficial da reserva de posto mais elevado para a instauração do inquérito policial militar, e, se este estiver iniciado, avocá-lo, para tomar essa providência. Competência da Polícia Judiciária Militar Art. 8 graus CPPM. As competências estabelecidas no rol do art. 8 graus CPPM é meramente exemplificativa, na medida em que o legislador infraconstitucional não teve a intenção de esgotar toda a matéria. Nesse sentido são as lições de Cícero Robson Coimbra Neves 6 quando diz: essas atribuições numeradas no rol do art. 8 graus do CPPM, rol que dever ser considerado exemplificativo, e não taxativo, ao contrário do que entendem alguns autores. Essa conclusão, note-se, decorre da amplitude inerente à apuração de um fato e da conclusão de que a conjunção de provas pela Polícia Judiciária Militar é precária, ou seja, será refeito sempre que possível, no curso do processo penal militar constitucional, após o recebimento da denúncia, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em decorrência do art. 8 graus CPPM, passamos agora a analisar as competências da Polícia Judiciária Militar, a saber: a. Apurar os crimes militares, bem como os que, por lei especial, estão sujeitos à jurisdição militar, e sua autoria. B. Prestar aos órgãos e juízes da Justiça Militar e aos membros do Ministério Público as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, bem como realizar as diligências que por eles lhe forem requisitadas. C. Cumprir os mandados de prisão expedidos pela Justiça Militar. D. Representar a autoridades judiciárias militares acerca da prisão preventiva e da insanidade mental do indiciado. E cumprir as determinações da Justiça Militar relativas aos presos sob sua guarda e responsabilidade, bem como as demais prescrições deste Código, nesse sentido. F. Solicitar das autoridades civis as informações e medidas que julgar úteis à elucidação das infrações penais, que esteja a seu cargo. G. Requisitar da Polícia Civil e das repartições técnicas civis as pesquisas e exames necessários ao complemento e subsídio de inquérito policial militar. 6 Neves, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Processual Penal Militar. São Paulo, Saraiva, 2014, p. 215. H. Atender, com observância dos regulamentos militares, a pedido de apresentação de militar ou funcionário de repartição militar à autoridade civil competente, desde que legal e fundamentado o pedido. Da prisão preventiva. O processo penal militar prevê o Instituto da Prisão Preventiva, que é uma modalidade de prisão cautelar. Dessa forma, o art. 254 CPPM indica a competência e os requisitos desta medida cautelar, sendo ela, na fase do IPM, decretada pelo juiz de direito do juízo militar, e, na fase processual, tanto pelo juiz de direito quanto pelo Conselho de Justiça especial ou permanente. A prisão preventiva só será decretada a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do encarregado do IPM. Para sua decretação são necessários 2 requisitos essenciais cumulativos: a prova do fato delituoso, materialidade prova certeza da existência do crime militar.
E b. Indícios suficientes de autoria, não se exige aqui a certeza, mas sim a probabilidade de autoria. Entretanto, não basta haver somente a presença dos dois requisitos anteriores, sendo necessário, ainda, ser fundamentada em um dos pressupostos abaixo, previstos no art. 255 CPPM. A garantia da ordem pública, risco do agente solto praticar outros crimes militares. B. Conveniência da instrução criminal quando o agente solto poderá prejudicar a colheita de elementos de informação ou provas. C. Periculosidade do indiciado ou acusado, atos que poderiam ameaças à coletividade e a paz social. D. Segurança da aplicação da lei penal militar, perigo iminente de fuga do agente e que exigências da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares na medida em que atos desafiadores e desrespeitosos são perpetrados pelo agente em desfavor de seus superiores hierárquicos e da instituição militar. Exercícios. 1. Sobre o exercício da Polícia Judiciária Militar, é correto afirmar que são exercidas pelos comandantes, chefes, diretores e coordenadores de OPM, OBM. B. São exercidas pelos comandantes e chefes de seção do Estado-Maior de Unidade. C. São exercidas pelo juiz de direito da AJMERJ e pelos comandantes de OPM. D. São exercidas pelos comandantes de OPM e pelos comandantes de companhia. 2. Sobre a competência da Polícia Judiciária Militar, é incorreto afirmar que apurar as infrações penais militares. B. Cumprir os mandados de prisão expedidos pela Justiça Militar. C. Solicitar das autoridades civis informações. D. Solicitar da Polícia Civil e das repartições técnicas civis as pesquisas e exames necessários ao complemento e subsídio de inquérito policial militar. 3. São requisitos da prisão preventiva: a prova do fato delituoso e materialidade criminosa. B. Prova do fato delituoso e indícios suficientes de autoria. C. Indícios suficientes de autoria e garantia da lei e da ordem. D. Indícios suficientes de autoria e conveniência da instrução crimina. Inquérito policial militar. Sargento, você sabia que uma das competências da Polícia Judiciária Militar é a apuração das infrações penais militares art. 8 graus, a linha A, CPPM, que se materializa através de um procedimento administrativo chamado inquérito policial militar. Nesse sentido, assinala Paulo Rangel 7. O inquérito policial, portanto, é o instrumento de que se vale o Estado, através da polícia, órgão integrante da função executiva, para iniciar a persecução penal com controle das investigações realizadas do Ministério Público CF, art. 129, VII, da CRFB. Desse modo, a doutrina afirma que o inquérito policial militar é um mecanismo de se evitar abusos por parte do Estado, evitando, assim, que um cidadão responda a um processo criminal sem que antes se apure as informações que lhe são imputadas, resguardando seus direitos e garantias fundamentais. 7. Rangel, Paulo. Direito Processual Penal. São Paulo, Atlas, 2013, p. 70. Elementos de informação e prova nesse sentido, aponta Renato Brasileiro de Lima. A palavra prova só pode ser usada para se referir aos elementos de convicção produzidos, em regra, no curso do processo judicial, e, por conseguinte, com a necessária participação dialética das partes, sob o manto do contraditório, ainda que diferido, e da ampla defesa. Por outro lado, elementos de informação são aqueles colhidos na fase investigatória, sem a necessária participação dialética das partes. De Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. Rio de Janeiro, Ímpetus, 2011, p. 116. Conceito. O inquérito policial militar é um procedimento administrativo,
de característica inquisitorial, cujo encarregado exerce a função de autoridade de polícia judiciária militar, na qual desenvolve diligências objetivando a coleta de elementos de informação, indicando o autor, se possível, e possibilitando o oferecimento da peça acusatória por parte do Ministério Público. Natureza jurídica. Por se tratar de um procedimento administrativo, o inquérito policial militar não contempla a ampla defesa e o contraditório. Consagrados no art. 5 graus, inciso LVI-CRFB 88, pelo simples motivo de não ser um processo judicial ou administrativo. Por derradeiro, o IPM é considerado pela doutrina e pela jurisprudência uma mera peça informativa, elementos de informação e que eventuais irregularidades no curso deste procedimento não têm o condão de contaminar o processo penal militar, mas sim a retirada dessas informações irregulares dos autos. Finalidade. E qual seria a finalidade do inquérito policial militar? Vamos aprender. A finalidade do inquérito policial militar encontra-se disciplinada no art. 9 graus do CPPM que, em síntese, atribui ao IPM a apuração sumária de fato que configure crime militar e sua autoria. Possui caráter de instrução provisória, cuja finalidade é ministrar elementos necessários para a propositura da ação penal. Características do inquérito policial militar. A procedimento escrito. De acordo com o art. 21 CPPM, todas as peças serão, por ordem cronológicas, reunidas num só processado e datilografado, com folhas numeradas e rubricadas pelo escrivão. B. Procedimento inquisitorial. O entendimento da doutrina e jurisprudência é que o inquérito policial militar possui caráter inquisitorial, não abarcando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Essa natureza inquisitorial está ligada à não comunicação dos atos investigatórios ao indiciado, fazendo com que esse procedimento seja eficiente e eficaz no que concerne à identificação do autor do crime militar. Convém destacar que, embora o IPM seja inquisitorial, tal característica não afasta a possibilidade de o indiciado propor a formulação de quesitos nas perícias e exames, conforme preceitua o art. 316 do CPPM. C. Procedimento sigiloso. O sigilo do IPM está consagrado no art. 16 CPPM. Entretanto, apesar desse artigo induzir que há uma discricionariedade do encarregado do IPM em permitir ou não ao advogado o acesso aos autos, esta faculdade não encontra respaldo legal. A Lei 8.906/94 Estatuto da OAB, no seu art. 7 graus, inciso X e V, atribui como direito do advogado ter acesso aos autos de flagrantes e de inquéritos, finalizados ou em andamento. Obstar esse direito configura tanto crime quanto transgressão disciplinar por parte das autoridades denegantes. Importante ressaltar também que a própria Lei 8.906/94 exclui das vistas do advogado diligências que estejam em andamento e que ainda não tenham sido colocadas nos autos, as quais, seu conhecimento pela defesa, possam prejudicar a investigação. Um exemplo dessa restrição ao acesso ao advogado seria uma interceptação telefônica em andamento. No que tange às demais pessoas, se faz necessário o sigilo pelo simples motivo do IPM visar a investigação de infrações penais militares, buscando, assim, os elementos de informação para a identificação da autoria e materialidade do crime. Por certo, a divulgação da investigação poderá interferir na efetividade das ações de polícia judiciária militar. D. Procedimento dispensável. Sendo o Ministério Público o titular da ação penal, poderá ele dispensar o IPM quando obtiver informações mínimas para o oferecimento da denúncia. Essas informações constam nos seguintes artigos do CPPM, a saber: art. 27 CPPM,
quando o auto de prisão em flagrante for suficiente para a elucidação do fato e sua autoria. Art. 28 CPPM, no momento em que o fato e a autoria já estiverem esclarecidos por documentos ou outras provas materiais, nos crimes contra a honra escritos ou publicados e seu autor identificado, e nos crimes do art. 341 desacato, e art. 349 desobediência de decisão judicial, ambos do Código Penal Militar. E procedimento oficial. Incumbe às autoridades públicas oficiais previstas em lei a realização do IPM. F. Procedimento oficioso. A autoridade de polícia judiciária militar que tomar conhecimento de uma notícia-crime é obrigada a agir de ofício, independente de provocação da vítima ou de qualquer outra parte. G. Procedimento indisponível. Uma vez instaurado o IPM, a autoridade de polícia judiciária militar não poderá arquivar esse procedimento, visto que compete ao titular da ação penal propor ao juiz de direito o arquivamento do feito. Formas de instauração do IPM. A instauração do IPM é mediante portaria, lavrada pela autoridade de polícia judiciária militar originária, conforme preceitua o art. 10 do CPPM. Instauração de ofício, art. 10, a linha A, CPPM. É quando a autoridade de polícia judiciária militar da área em que ocorreu o crime toma conhecimento da infração penal militar e instaura, por sua própria vontade, o IPM. Instauração por determinação ou delegação art. 10, a linha B, CPPM. A autoridade de polícia judiciária militar superior irá determinar ou delegar para outra autoridade, de condição inferior, subordinada, a instauração do IPM. Instauração por requisição do Ministério Público art. 10, a linha C, CPPM. O Ministério Público irá requisitar diretamente à autoridade de polícia judiciária militar a instauração do IPM. Cabe, ainda, consignar que a própria Constituição da República de 1988 atribui essa competência ao parquê, conforme o art. 129, VII da CRFB 88. Instauração por decisão do Superior Tribunal Militar art. 10, a linha D, CPPM. Ocorrerá quando o Poder Judiciário decidir remeter peças de informação, depoimentos, denúncias ou autos ao Ministério Público. Será o promotor de justiça que decidirá pela requisição, ou não, a autoridade de polícia judiciária militar sobre a instauração do IPM. Instauração por requerimento do ofendido, do seu representante legal ou por uma pessoa que tenha conhecimento de uma infração penal militar art. 10, a linha I, CPPM. Os fatos que constituem indícios de infração penal militar narrados pelo ofendido, seu representante legal ou qualquer cidadão podem fazer com que a autoridade de polícia judiciária militar apure os fatos através do IPM. Instauração através de sindicância art. 10, a linha F, CPPM. Este meio investigatório pode ser interpretado de forma extensiva, na medida em que outros meios como, por exemplo, a averiguação, irão ensejar em elementos indiciários para a instauração do IPM. Saiba mais. O Supremo Tribunal Federal proíbe a instauração de inquérito policial baseando exclusivamente em denúncia anônima, devendo o órgão policial apurar as informações através procedimentos preliminares, no julgamento do HCN grau 99.490, São Paulo, relator ministro Joaquim Barbosa, 10 de novembro de 23. Superioridade ou igualdade de posto do infrator art. 10, 1 grau CPPM. Quando o infrator for superior ou de igual posto da autoridade de polícia judiciária militar, em cujo local tenha ocorrido a infração penal militar, deverá esta comunicar o fato ao seu superior para fins de delegação. Providências antes do IPM art. 10,
2 graus CPPM C art. 12 CPPM. A autoridade de polícia judiciária militar, ou qualquer outro militar que tenha conhecimento de uma infração penal militar, adotará as seguintes providências, a saber: dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das coisas, enquanto necessário. Apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato. Efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no art. 244 CPPM. Colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Infração de natureza não militar art. 10, 3 graus CPPM. Se a infração penal não constituir natureza militar, deverá ser comunicado os fatos à autoridade de polícia judiciária comum e, se for o caso, apresentar o infrator. Indícios contra oficial de posto superior ou mais antigo no curso do IPM art. 10, 3 graus CPPM. Se, no curso do IPM, o encarregado verificar a existência de indício de infração penal em desfavor de oficial mais antigo ou de posto superior ao seu, deverá remeter o inquérito à autoridade delegante para que esta delegue suas atribuições a outro oficial de posto superior ou mais antigo do que o indiciado. Especificidades de um IPM e seus envolvidos. Sargento, você saberia identificar as atribuições do encarregado e do escrivão, bem como as especificidades do IPM. Encarregado do IPM, art. 15 CPPM. O encarregado do IPM será, sempre que possível, grifo nosso oficial de posto não inferior ao de capitão. No entanto, a referida locução grifada não impede que um oficial subalterno, segundo ou primeiro tenente, exerça as atividades de polícia judiciária militar. Suspeição do encarregado do IPM, art. 142 CPPM. Não se admite a suspeição do encarregado por parte do indiciado ou pelo seu advogado, cabendo tão somente ao próprio encarregado do IPM declarar-se suspeito quando entender existir motivos que prejudiquem sua imparcialidade na condução das investigações. Atribuições do encarregado do IPM, art. 13 CPPM. Além das medidas do art. 12 CPPM, o encarregado deverá também adotar as seguintes medidas, a saber: ouvir o ofendido, ouvir o indiciado, ouvir testemunhas, proceder a reconhecimento de pessoas e coisas, e acareações. Determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outros exames e perícias. Determinar a avaliação e identificação da coisa subtraída, desviada, destruída ou danificada, ou da qual houve indébita apropriação. Proceder a buscas e apreensões e tomar as medidas necessárias destinadas à proteção de testemunhas, peritos ou do ofendido, quando coactos ou ameaçados de coação que lhes tolha a liberdade de depor, ou a independência para a realização de perícias ou exames. Escrivão do IPM, art. 11 CPPM. A designação do escrivão será de competência do encarregado do IPM, caso não tenha sido feita pela autoridade que delegou o feito. Nos casos em que o indiciado seja oficial, recairá sob segundo ou primeiro tenente e, nos demais casos, o escrivão será sargento ou subtenente. Atribuições do escrivão, art. 21 CPPM. Datilografar, digitar as peças do IPM. Numerar e rubricar as folhas. Alocar as peças em ordem cronológica. Lavrar juntada de documentos e lavar o recebimento, certidão e conclusão. Incomunicabilidade do indiciado, art. 17 CPPM. De acordo com a doutrina e jurisprudência, o artigo em análise não foi recepcionado pela Constituição de 1988,
já que ela assegura que toda a prisão deverá ser comunicada imediatamente ao juiz competente. Art. 5 graus, LXI e CRFB 88. Além disso, o preso tem o direito à assistência familiar, bem como constituir um advogado. Art. 5 graus, LXI e CRFB 88. Dessa forma, se nem no estado de defesa, art. 136, 3 graus, inciso IVCRFB 88, quando ocorrem restrições a direitos fundamentais, a Constituição permitiu a incomunicabilidade do preso, conclui-se, assim, que esse instituto não deve prosperar em tempos de normalidade institucional, visto que devem, sempre, prevalecer as garantias e os direitos fundamentais do indivíduo. Detenção do indiciado. Art. 18 CPPM. Poderá o encarregado, independente de flagrante delito ou ordem judicial, exclusivamente quando estiver investigando crimes propriamente militares, prender o indiciado cautelarmente por até 30 dias, devendo comunicar a prisão ao juiz de direito. Essa prisão poderá ser prorrogada pelo comandante de área por mais 20 dias, a pedido do encarregado. Para a decretação da detenção do indiciado pelo encarregado, é necessário que este cumpra os mesmos requisitos e fundamentos da prisão preventiva vistos anteriormente. Prazo para terminação do IPM, art. 20 CPPM. Indiciado preso, 20 dias, contado a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. Indiciado solto, 40 dias, contados a partir da data em que se instaurar o inquérito, podendo ser prorrogado por mais 20 dias pela autoridade instauradora. A presente prorrogação visa complementar a investigação no que concerne a exames, perícias e diligência não concluída. O pedido de prorrogação deverá ser feito em tempo oportuno. O IPM pode ser devolvido pelo Ministério Público e pelo juiz de direito, para fins de requisição de diligências e preenchimento de formalidades, conforme art. do 26 CPPM, e o prazo será fixado por essas autoridades. Tempo máximo de inquirição. A testemunha, vítima ou indiciado serão inquiridos por, no máximo, 4 horas consecutivas. Após esse período deve-se interromper a oitiva por, no mínimo, 30 minutos. Caso o depoimento não seja concluído até às 18 horas, ele será encerrado, devendo ser reiniciado no dia útil seguinte, em hora e data designadas pelo encarregado. Caso o próximo dia não seja útil, a inquirição será adiada até o próximo que for, a não ser em caso de urgência justificada na assentada. Dedução em favor dos prazos art. 20, 3 graus CPPM. Em caso de necessidade de substituição do encarregado, ao se identificar indícios de crime de um superior ou mais antigo, o período em que o IPM permanecer com a autoridade instauradora, até nova delegação, será deduzido do prazo final para seu término. Relatório art. 22 CPPM. O IPM será encerrado por um relatório minucioso, confeccionado pelo encarregado, que irá concluir se a transgressão da disciplina ou indícios de crime. Entendendo haver crime, poderá o encarregado representar pela prisão preventiva do indiciado, atendidos os requisitos e fundamentos necessários. Solução: art. 22, 1 grau CPPM. No caso de delegação, o encarregado enviará o IPM à autoridade delegante para fins de homologação ou não. E esta, quando necessário, poderá determinar novas diligências. Remessa: art. 23 CPPM. Por força do sistema acusatório adotado pela CRFB 88, o referido artigo não foi recepcionado pela nova ordem constitucional, visto que o Ministério Público art. 129, inciso ICFRB 88 é considerado o verdadeiro destinatário do IPM. Arquivamento:
art. 24 CPPM. A autoridade de polícia judiciária militar não poderá, de forma alguma, mandar arquivar o IPM ou cancelar a portaria de instauração. O inquérito deverá, em qualquer hipótese, ser finalizado e remetido ao Ministério Público, o qual, se for o caso, solicitará o seu arquivamento ao juiz de direito. Instauração de novo IPM, art. 25 CPPM. Poderá haver nova instauração de inquérito policial militar tão somente se novas provas aparecerem em relação ao fato, ao indiciado ou à terceira pessoa, ressalvados o caso julgado e os casos de extinção da punibilidade da prisão em flagrante. Qualquer um do povo pode e os militares devem prender aqueles que se encontrem em flagrante delito de crime militar. A prisão em flagrante ocorrerá nas seguintes situações. Art. 244. Considera-se em flagrante delito aquele que a que está cometendo o crime. B. Acaba de cometê-lo. C. É perseguido logo após o fato delituoso em situação que faça acreditar ser ele o seu autor. D. É encontrado, logo depois, com instrumentos, objetos, material ou papéis que façam presumir a sua participação no fato delituoso. Infração permanente. Parágrafo único. Nas infrações permanentes, considera-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. A prisão em flagrante, denominada prisão-captura, art. 230 do CPPM, se dará com a simples voz de prisão, informando ao detido o porquê está sendo preso. Este será, imediatamente, conduzido à presença da autoridade de polícia judiciária militar, qual seja, o comandante da circunscrição que ocorreu o crime ou seu representante legal, oficial de dia para que uma delas analise a legalidade da prisão, lavrando o auto de prisão em flagrante delito ou relaxando a prisão. Escrivão do APF, art. 245, quarto do CPPM. Em caso de autuação em flagrante delito, deverá a autoridade designar um escrivão para o ato. Sendo o preso uma praça, o escrivão será um subtenente ou um sargento, caso seja um oficial, será designado um capitão, um primeiro ou segundo tenente. Conclusão. Na prática policial militar, sargentos são, em regra, designados como escrivães de inquéritos policiais militares e de autos de prisão em flagrante. Além disso, devido ao serviço de comando de fração de tropa, são sujeitos a serem confrontados com práticas envolvendo infrações penais militares. Portanto, esta apostila foi confeccionada com o intuito de instruir, minimamente, os sargentos aperfeiçoados da PMERJ sobre seus deveres em relação aos procedimentos processuais penais militares que devem adotar no decorrer de sua profissão. Esperamos que aproveite esse aprendizado e se torne um profissional cada vez melhor, sempre evoluindo em sua carreira. Você tem uma profissão de destaque, que realiza tarefas importantes para a sociedade, sua comunidade, seus amigos e sua família. Tenha orgulho de ser policial militar. Referência bibliográfica. Assis, Jorge César de